Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vamos falar um pouquinho dessas possíveis transferências, desse pequeno mercado de transferência que iniciou dia 11 de março e vai até, aliás, dia 12 de março e vai até dia 11 de abril, tá? Jogadores que podem ou não sair do Grêmio. Depois da vinheta. Bom, essa pequena janela de transferência ela é nacional, então só pode ser jogadores que atuem no futebol brasileiro ou jogadores sem contrato, tá? Mas existe aí também alguma coisa em relação à projeção de futuro para janela de meio de temporada. Mas vamos falar um pouquinho dos que possivelmente vão ser negociados nessa pequena janela ainda e projetar alguém que pode estar chegando, pode estar saindo, tá? Então vamos começar pelo Nathan Felipe. As conversas já estão bem avançadas, inclusive já tem as propostas, estão ajustando a questão de salário em relação ao jogador. Ele acabou perdendo um pouco de espaço, nem acabou não jogando muito com o Quinteiros e na avaliação da direção, da comissão técnica, né, ele foi dispensado para negociação. E daí ele está negociando com o Juventude. Então pode ser que o Nathan Felipe possa estar indo para o Juventude. O que poderia facilitar a negociação do zagueiro Abner, que também é do Juventude. Então o Nathan Felipe iria para o Juventude e o Abner viria para o Grêmio. E daí tem um ajuste financeiro. O Abner, os valores de a multa rescisória gira em torno de 20 milhões de reais. Claro que o Grêmio vai negociar isso aí, né? Para diminuir esse valor, se ele tiver realmente um interesse pelo jogador, e fechar com o Nathan Felipe também. Então pode haver uma troca de zagueiros aí. Que se fechar o contrato, então desejo boa sorte para o Nathan Felipe, né? É um bom zagueiro, né? E vai estar disputando Série A, provavelmente vai ser titular, se fechar o negócio, tá? Uh, Falando um pouquinho então da chegada do Jorge, o Jorge já foi anunciado, agora é o terceiro goleiro do Grêmio. Ele que estava disputando o Campeonato Gaúcho, né? O time que ele estava foi rebaixado, mas a direção, a comissão técnica avaliou que não foi culpa dele o rebaixamento do time que ele estava atuando. Se eu não me engano, estava atuando pelo Pelotas. Então o Jorge é o novo terceiro goleiro do Grêmio. Na minha opinião, eu preferia que tivessem subido um goleiro da base. Mas optaram por contratar um de fora, bom, não tenho muito o que fazer. Então o Jorge é o nosso novo terceiro goleiro. Falando um pouquinho do Ronald, então. O Ronald, pela avaliação da comissão técnica, vai ser dispensado para transferência, né? Só que ele não quer atuar no mercado nacional, ele gostaria de ir para o mercado, né, estrangeiro. Uma possibilidade, por ele ter parentesco polonês, é que ele atue pelo futebol polonês. Inclusive ele até já abriu o processo de naturalização, né? De se naturalizar polonês. Então a tendência é que se houver uma proposta concreta financeira por ele, ele vá para o futebol europeu e provavelmente para a Polônia. Tá? Então o Ronald também está de saída do Grêmio. Outro jogador aqui que a gente deve destacar é a saída do Eli, do Rodrigo Eli. Não necessariamente agora, nessa janela. Provavelmente ele vai sair na metade do ano. Porque o time do Almeria, do qual ele já jogou no passado, tem interesse em ter ele de volta como jogador. E a família do Eli também gostaria de voltar a morar na Espanha. Então é uma tendência que, com essas contratações de zagueiros e a busca de mais um zagueiro, inclusive, que o Grêmio vai buscar, zagueiro a nível de titular, o Rodrigo Eli vai acabar sobrando e vai acabar sendo banco e talvez em alguns jogos nem seja listado como jogador, né, para ir para a partida, nem no banco fique. Então a tendência é que agora na metade do ano ele volte para o Almeria. Tá? Ele que tem contrato, ele teria o contrato até o final do ano que vem, né? Ele renovou o contrato, né? Na situação quando ele renovou,
Nós tínhamos 3 zagueiros que... Primeiro, o Kahneman, que estava se recuperando de cirurgia, ainda está, começou a voltar agora. Nós tínhamos o Rodrigo Caio, que ia ser dispensado, e o Pedro Jeromel, que ia se aposentar. Então a direção entendeu que aquele momento era importante para ele renovar. Mas surgiu a possibilidade de ele voltar para morar, atuar na Espanha. Então provavelmente na metade do ano ele está indo para a Espanha, tá, o Rodrigo Eli. E fechando aqui então um ciclo de jogadores que podem estar saindo, podem estar chegando no Grêmio, falar um pouquinho do zagueiro que já foi pretendido antes, o zagueiro que atua pelo São Lourenço, tá? Que é o Johan Romania. Bom, ele, na ocasião, falou-se em valores entre 4,5 milhões de euros. Provavelmente, agora na janela de meio de ano, tá? Como essa janela não pode, essa de agora que está aberta, não pode contratar jogador estrangeiro, né? De outro país, de outro futebol. Então, na metade do ano, provavelmente o Grêmio vai com força, mais ou menos os mesmos valores, de 4,5 milhões de euros, para contratar de fato o Johan Romani. Eles já tinham até se acertado em relação à janela passada, só que o São Lourenço não quis liberar, falou que era importante manter o jogador ali e poderia negociar ele numa próxima janela. A próxima janela é justamente a janela agora de meio de ano. Então provavelmente o Johan Romani vai estar vindo para o Grêmio ali em meados do ano, ali, na janela de meio de ano. Tá? Então seria isso. Ele vem na condição de titular, né? Para ser titular. Então vamos esperar, né, os próximos capítulos. Tem alguns meses até a próxima janela abrir. Essa janela nem fechou. Então jogadores podem estar saindo muito em breve do Grêmio e outros podem estar chegando, tá? O Grêmio está se movimentando financeiramente de novo para contratar alguns jogadores nessa janela nacional e já projetando para a janela de meio de ano. Por esse vídeo é isso. Peço que você curta, comente, compartilhe. E se quiser dar uma força, uma moral para esse canal, também se inscreva e ative as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber, tá? E vai fortalecer esse canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.